O carro do milionário quebrou no meio da rua deserta. Uma menina pobre apareceu e resolveu o problema sozinha. Ele agradeceu, mas algo no colar dela fez o mundo parar. Era o mesmo colar da mulher que ele amou e perdeu. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O Porsche 911 GT3 prateado era um peixe fora d'água naquela rua esquecida da periferia. Ricardo Mendes ajustou o nó da gravata italiana, um gesto automático nascido do desconforto, enquanto observava a fumaça escapando do capô do carro. O suor escorria por sua testa, manchando o colarinho da camisa feita sob medida, que custara mais do que muitos moradores daquela região ganhavam em um mês. A rua, um mosaico de buracos e sonhos esquecidos, parecia zombar de sua presença. O celular, último modelo e igualmente inútil naquele momento, não mostrava sequer uma barra de sinal. Ricardo passou a mão pelos cabelos grisalhos, perfeitamente aparados, sentindo a frustração crescer. Uma reunião crucial o aguardava, do outro lado da cidade, e ali estava ele, preso naquele cenário que representava tudo o que sempre evitou em sua vida. O sol inclemente de meio-dia transformava o interior do carro em uma estufa. Ricardo abriu a porta, resignado com a necessidade de sair de sua zona de conforto climatizada. O ar quente o atingiu como um soco, e o cheiro de óleo queimado misturado com a poeira da rua fez seu nariz aristocrático se contrair em desgosto. Foi já então que ela apareceu. Como uma aparição improvável, uma menina surgiu da esquina carregando uma mochila surrada, quase maior que ela própria. Seus pés descalços deslizavam com familiaridade pelo asfalto irregular, como se cada rachadura fosse um velho conhecido. O vestido, várias numerações maior que o necessário, tinha manchas que contavam histórias que Ricardo preferia não imaginar. A garota parou a alguns metros do carro, seus olhos curiosos, fixos no veículo como se estivesse diante de uma exposição de arte moderna. Não havia medo em seu olhar, apenas uma curiosidade genuína que desconcertou Ricardo. Ele estava acostumado com olhares de inveja, admiração ou ressentimento, mas aquela neutralidade analítica o pegou desprevenido. O que você quer? A voz de Ricardo saiu mais ríspida do que pretendia. Um reflexo automático, construído ao longo de anos, lidando com pessoas que sempre queriam algo dele. A menina não respondeu imediatamente. Continuou sua análise silenciosa do carro, circulando-o com passos calculados. Seus olhos, de um verde profundo, que parecia familiar de alguma forma que Ricardo não conseguia precisar, detiveram-se na fumaça que ainda escapava do capô. Seu carro está doente, ela disse finalmente, com uma simplicidade que fez Ricardo erguer as sobrancelhas. Posso dar uma olhada? Antes que ele pudesse responder, ela já estava mergulhando na mochila rasgada, seus braços magros desaparecendo até os cotovelos. Quando emergiu, segurava uma chave de fenda antiga, com o cabo descascado, revelando camadas de uso e histórias. Não, preciso da sua ajuda, Ricardo respondeu secamente, mas algo na determinação silenciosa da garota o impediu de ser mais enfático em sua recusa. A menina deu de ombros, um gesto surpreendentemente maduro para alguém tão jovem. Tudo bem, mas seu carro não vai sair daqui sozinho, e pelo jeito seu celular também não está funcionando. Ricardo a encarou, surpreso com a perspicácia da observação. Foi nesse momento que notou algo brilhando no pescoço dela. Um colar, de prata com um pingente azul translúcido. O objeto causou uma comoção inexplicável em seu peito, como se uma memória antiga estivesse tentando emergir das profundezas de sua consciência. Enquanto sua mente ainda processava aquela sensação perturbadora, a menina já havia se aproximado do capô. Com uma desenvoltura que desafiava sua aparência frágil, ela manobrou a chave de fenda com precisão cirúrgica, fazendo ajustes que pareciam absurdos, mas que, de alguma forma, faziam sentido em sua lógica própria. Tenta ligar agora, ela comandou depois de alguns minutos de trabalho silencioso. Ricardo hesitou, dividido entre seu ceticismo natural e a falta de alternativas.
Girou a chave e, para sua completa surpresa, o motor respondeu com um ronco saudável, como se nunca tivesse apresentado problema algum. Mas não foi o milagre mecânico que manteve Ricardo paralisado ao volante. Foi o momento em que a menina se inclinou para recolher sua ferramenta e o colar balançou sob a luz do sol. As letras gravadas no aro de metal fino eram quase imperceptíveis, mas para Ricardo eram como um grito do passado. Para Helena, meu amor eterno, R.M. O mundo pareceu girar em câmera lenta, enquanto Ricardo tentava processar o que seus olhos acabavam de ver. Aquele colar, ele mesmo o havia mandado fazer há 12 anos, em uma pequena joalheria em Amsterdã. Cada detalhe fora pensado para refletir a personalidade de Helena. O azul do pingente reproduzia exatamente a cor de seus olhos, e as inscrições foram gravadas à mão pelo melhor artesão da cidade. Onde você conseguiu esse colar? A voz de Ricardo saiu trêmula, irreconhecível, até para ele mesmo. A menina instintivamente segurou o pingente, como se protegesse um tesouro. Seus olhos, antes curiosos, agora exibiam uma mistura de desconfiança e proteção. Era da minha mãe, respondeu simplesmente, dando um passo para trás. Sua mãe? Ricardo sentiu o coração acelerar. Qual era o nome dela? Helena. A resposta veio após um momento de hesitação. Helena Rodrigues. Ricardo precisou se apoiar no carro. Aquele nome, que há tanto tempo ele tentava enterrar no fundo de sua memória, agora ressurgia como um turbilhão, trazendo consigo uma enxurrada de lembranças e perguntas sem resposta. Onde ela está agora? As palavras saíram antes que pudesse contê-las, embora algo em seu íntimo já antecipasse a resposta. A menina desviou o olhar, seus dedos ainda agarrados ao pingente. Ela ficou muito doente. Problemas no pulmão. Faz 3 anos que ela... Sua voz falhou, incapaz de completar a frase. Ricardo fechou os olhos, sentindo como se algo dentro dele estivesse sendo dilacerado. Helena, sua Helena, havia partido sem que ele soubesse, mas ali, diante dele, estava uma menina que carregava não apenas o colar que ele dera à mulher que amara, mas também seus olhos, aqueles mesmos olhos verdes que o haviam perseguido em sonhos por tanto tempo. Qual é o seu nome? Perguntou, tentando manter a voz firme. Sofia, respondeu ela, ainda mantendo a distância cautelosa. Sofia Rodrigues. Sofia. O nome ecoou na mente de Ricardo como uma revelação. Mentalmente, começou a fazer as contas. A menina aparentava ter uns 11 ou 12 anos. Helena havia desaparecido de sua vida há exatos 12 anos, sem explicação, deixando apenas uma carta que nunca fizera sentido para ele. Sofia, quantos anos você tem? 12, respondeu ela, e a confirmação atingiu Ricardo como um raio. O suor agora não era apenas do calor. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava o volante, tentando organizar os pensamentos que se atropelavam em sua mente. 12 anos. Helena havia partido quando estava grávida de 2 meses. Não podia ser coincidência. Onde você mora, Sofia? A pergunta saiu com uma urgência que ele não conseguiu disfarçar. A menina hesitou, seus olhos, os olhos de Helena, estudando-o, com uma sabedoria além de sua idade. Por aí, respondeu vagamente, ajustando a mochila no ombro em um gesto que sugeria que estava pronta para fugir ao menor sinal de perigo. Deixa eu te ajudar, Ricardo disse, surpreendendo a si mesmo com a suavidade que encontrou em sua voz. Você precisa de um lugar para ficar, comida. Não preciso de ajuda, Sofia cortou, erguendo o queixo em um gesto de orgulho que fez o coração de Ricardo apertar. Sei me virar sozinha, sempre soube. Mas havia algo em seus olhos, uma sombra de solidão que Ricardo reconheceu imediatamente. Era a mesma que via em seu próprio reflexo todas as manhãs. A menina começou a se afastar, seus pés descalços deixando marcas suaves na poeira da rua. Sofia, espera! Ricardo chamou, mas ela já havia dobrado a esquina, desaparecendo tão repentinamente quanto surgira. Sentado ao volante de seu Porsche agora funcionando perfeitamente, Ricardo Mendes, o homem que construíra um império do nada, que negociava
Milhões com um único telefonema. Sentia-se completamente perdido. A reunião crucial do outro lado da cidade não importava mais. Nada mais importava além da verdade que começava a se formar em sua mente. Aquela menina, com os olhos de Helena e o colar que ele mesmo mandara fazer, poderia ser sua filha. Nos dias seguintes, Ricardo mal conseguia se concentrar em suas reuniões executivas. A imagem de Sofia e aquele colar não saíam de sua mente. Seu escritório na cobertura do maior edifício empresarial da cidade, antes seu refúgio e orgulho, agora parecia uma prisão de vidro e aço. Através das janelas panorâmicas, seus olhos vasculhavam as ruas lá embaixo, como se pudessem encontrar aquela pequena figura com a mochila surrada. Senhor Mendes, a voz de sua secretária o trouxe de volta à realidade. O investigador Romero está aqui. Marco Romero entrou na sala com a discrição que o tornara o profissional mais requisitado da cidade. Alto, com cabelos grisalhos e um terno bem cortado, mas sem ostentação, ele poderia facilmente se passar por mais um executivo do prédio. Encontrei algumas informações sobre Helena Rodrigues, disse Romero, sentando-se na poltrona de couro diante da mesa de Ricardo. Ela realmente teve uma filha, Sofia, registrada apenas com o nome da mãe. Trabalhou como professora de literatura em uma escola pública até ficar doente. Problemas respiratórios graves a afastaram do trabalho 3 anos antes de... Romero fez uma pausa, escolhendo as palavras. Antes de sua partida. Ricardo sentiu um nó na garganta. E a menina? O que aconteceu com ela depois? Oficialmente, ficou sob a guarda de Regina Rodrigues, irmã de Helena. Mas há registros de denúncias de negligência. Sofia fugiu da casa da tia há cerca de 8 meses. Desde então tem vivido nas ruas. Regina. Aquele nome provocou uma onda de memórias em Ricardo. A irmã mais velha de Helena sempre demonstrara um ressentimento mal disfarçado em relação ao relacionamento deles. Agora era uma figura conhecida na cidade, apresentadora de um programa de televisão sobre família e valores tradicionais. Preciso de mais, disse Ricardo, levantando-se e caminhando até a janela. Quero saber tudo sobre os últimos 12 anos. Por que Helena partiu? Porque nunca me contou sobre a gravidez? Há algo interessante, Romero interrompeu, retirando uma pasta de sua maleta. Encontrei registros de uma carta enviada ao seu antigo endereço, cerca de 2 meses após a partida de Helena. A carta nunca chegou até você. Ricardo virou-se bruscamente. Como assim nunca chegou? Quem a interceptou? Ainda estou investigando, mas há indícios de que Regina estava envolvida. Na época, ela trabalhava como assistente no mesmo prédio, onde você morava. O empresário sentou-se novamente, sentindo o peso das revelações. A única carta que recebera de Helena fora uma despedida fria, dizendo que precisava seguir seu próprio caminho e pedindo que ele não a procurasse. Aquelas palavras nunca combinaram com a mulher que ele conhecera, que amara. E tem mais, e continuou Romero. Helena tentou contato outras vezes. Encontrei registros de ligações feitas para seu escritório, todas bloqueadas por sua então secretária, Márcia Torres. Márcia? Ricardo franziu a testa. Ela foi indicada por... Regina, completou Romero. As duas mantinham contato frequente. Ricardo levantou-se novamente, a raiva começando a substituir a confusão. Durante 12 anos, acreditara que Helena simplesmente o abandonara. Agora, descobria que fora vítima de uma trama elaborada, arquitetada por pessoas que ele confiava que apenas queriam seu bem. Preciso encontrar Sofia, disse finalmente. Ela é minha filha, Romero. Tenho certeza disso, e não vou perder mais nenhum minuto da vida dela. Já comecei a mapear as áreas onde ela costuma ser vista, respondeu o investigador. Mas preciso alertá-lo. Regina não vai facilitar as coisas. Ela construiu uma imagem pública forte, baseada em valores familiares. Uma história como essa poderia arranhar sua reputação. Não me importo com a reputação dela, Ricardo cortou. Só quero minha filha de volta. Naquela noite, sozinho em sua cobertura, Ricardo segurava uma foto antiga de Helena. Nela, a jovem professora sorria.
seus olhos verdes brilhando com a mesma intensidade que agora via em Sofia. Ao seu lado, na mesa, uma pilha de documentos começava a contar uma história diferente daquela que ele acreditara por tanto tempo. Uma história de manipulação, mentiras e uma família que lhe fora roubada antes mesmo de nascer. Sofia conhecia cada beco e viela daquele bairro como a palma de sua mão. Sentada no parapeito de um prédio abandonado, suas pernas balançavam no vazio enquanto compartilhava um pacote de biscoitos com Miguel, seu único amigo verdadeiro nas ruas. O garoto, um ano mais velho que ela, tinha olhos escuros sempre atentos e um sorriso fácil que mascarava sua própria história de abandono. "Então ele é rico?" e perguntou Miguel pegando mais um biscoito. "Tipo, rico de verdade?" Sofia deu de ombros ajustando o colar no pescoço, um gesto que se tornara um reflexo sempre que estava nervosa. "Acho que sim. O carro dele custava mais que essa rua inteira. E por que você não aceitou a ajuda dele?" A pergunta ficou suspensa no ar por alguns instantes. Sofia observou o sol se pondo entre os prédios, pintando o céu de tons alaranjados que sua mãe tanto adorava. Helena sempre dizia que os fins de tarde eram mágicos, momentos em que o universo parava para respirar. "Não confio em adultos", respondeu finalmente. "Eles sempre querem alguma coisa em troca." Miguel assentiu, compreendendo perfeitamente. Ambos carregavam cicatrizes invisíveis de promessas quebradas e confianças traídas. "Mas ele parecia diferente", argumentou. "Você disse que ele ficou estranho quando viu o colar da sua mãe." Sofia tocou novamente o pingente azul. "Ele conhecia minha mãe", disse baixinho. "Vi nos olhos dele, e tinha as mesmas iniciais da gravação." "RM", recitou Miguel, que já ouvira a história do colar dezenas de vezes. "Ricardo Mendes?" Um barulho na rua chamou a atenção dos dois. Um carro preto, discreto, mas evidentemente caro, passava, lentamente pela terceira vez naquela hora. Sofia reconheceu o motorista, o mesmo homem de terno que vira conversando com Ricardo alguns dias antes. "Ele está me procurando", murmurou, sentindo um misto de medo e curiosidade. "Isso pode ser bom, Sofia", Miguel disse, sua voz mais séria do que o habitual. "E se ele for realmente seu pai?" A palavra pai causou um embrulho no estômago de Sofia. Era um conceito abstrato em sua vida, uma figura que sua mãe mencionava raramente e sempre com os olhos marejados. Helena nunca falara mal dele, mas também nunca explicara por que ele não fazia parte de suas vidas. "Minha mãe deve ter tido um motivo para não contar a ele sobre mim", argumentou. Sofia, mais para si mesma do que para Miguel. "Ou talvez alguém não deixou ela contar", rebateu Miguel. Durante os meses que passaram juntos nas ruas, ele se tornara não apenas um amigo, mas um confidente que conhecia cada detalhe da história de Sofia. "Você sempre disse que sua tia Regina controlava tudo. As cartas, os telefonemas." Sofia sentiu um arrepio ao lembrar-se da tia. Regina, com seu sorriso artificial de apresentadora de TV e suas regras sufocantes. A mesma que a trancava no quarto quando havia visitas, que rasgava os desenhos que ela fazia da mãe, que dizia que Helena havia sido fraca e tola. Ele parecia triste, Sofia admitiu, lembrando-se da expressão de Ricardo ao ver o colar. Como se tivesse perdido algo importante. "Talvez ele tenha perdido", disse Miguel suavemente. "Você e sua mãe." O sol já havia desaparecido completamente, deixando apenas um rastro roxo no horizonte. As primeiras estrelas começavam a aparecer, tímidas entre as nuvens. Sofia lembrou-se de como sua mãe costumava apontar para elas, inventando histórias sobre cada constelação. "Às vezes", Sofia começou, sua voz apenas um sussurro. "Quando estou quase dormindo, lembro da voz dela. Mamãe costumava dizer que o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho de volta, não importa quanto tempo demore." Miguel sorriu, passando o braço pelos ombros da amiga. "Então talvez seja isso que está acontecendo agora. O amor encontrando seu caminho de volta." Sofia não respondeu, mas seus dedos apertaram o pingente azul com mais força. Lá embaixo, o carro preto passou novamente, mais devagar desta vez. Em seu peito, algo que ela não sabia nomear.
Medo, esperança ou uma mistura dos dois começava a crescer. Regina Rodrigues ajustou o microfone preso à lapela de seu blazer impecável, enquanto os assistentes de produção corriam pelo estúdio, fazendo os últimos ajustes. Seu programa Família em Primeiro Lugar era líder de audiência no horário, e ela havia construído sua carreira sobre uma imagem de defensora dos valores tradicionais e protetora das crianças. 3 minutos, gritou o diretor. Ela sorriu para o espelho, ensaiando a expressão de preocupação sincera que usaria para falar sobre o tema do dia. Crianças em situação de rua. A ironia não lhe escapava, mas anos de prática haviam tornado mais fácil ignorar as pontadas de consciência. Seu celular vibrou. O nome de Márcia, antiga secretária de Ricardo e sua informante de longa data, piscou na tela. Regina sentiu o estômago afundar ao ler a mensagem. Ele está investigando o passado. Encontrou Romero. 1 minuto! Regina respirou fundo, forçando-se a manter a compostura. 12 anos de segredos cuidadosamente guardados ameaçavam desmoronar. A carta que interceptara, as ligações bloqueadas, os documentos alterados, tudo poderia vir à tona. No ar em 5, 4, 3. As câmeras acenderam e Regina assumiu seu papel, sorrindo para milhões de telespectadores. Boa noite, querida família brasileira. Hoje vamos falar sobre um tema que parte meu coração. Nossas crianças abandonadas. Mas enquanto falava sobre compaixão e responsabilidade social, sua mente estava a quilômetros dali, repassando os eventos que a trouxeram até ali. Helena, sua irmã caçula, sempre fora a favorita. A bonita, a inteligente, a especial. Mesmo quando se apaixonou pelo empresário em ascensão Ricardo Mendes, todos acharam um conto de fadas. Regina observou tudo de perto, alimentando um ressentimento que crescia a cada sorriso trocado entre o casal, a cada olhar apaixonado. Quando Helena engravidou, Regina viu sua chance. Uma carta forjada aqui, algumas ligações interceptadas ali, e o conto de fadas desmoronou. Corta. Intervalo de 5 minutos. Regina levantou-se rapidamente, indo para seu camarim. Mal fechou a porta e seu telefone tocou novamente. Era seu advogado. Ricardo Mendes está requisitando todos os documentos relacionados à guarda de Sofia. Ele informou sem rodeios. E há mais, ele contratou uma equipe para fazer teste de DNA. Ele não pode fazer isso, Regina sibilou. Eu tenho a guarda legal. Guarda que você obteve com documentos questionáveis, o advogado lembrou. Se isso for a fundo, Regina, não sei se conseguiremos manter a história em pé. Regina desligou o telefone com raiva. Na penteadeira do camarim, uma foto antiga chamou sua atenção. Ela e Helena, ainda adolescentes, abraçadas e sorrindo. Foi a última foto que tiraram juntas antes que Regina começasse a construir o muro de ressentimento que acabaria separando-as para sempre. Regina, 2 minutos. Ela voltou para o estúdio, mais determinada do que nunca. Não chegara até ali para perder tudo agora. Sua reputação, sua carreira, sua vida cuidadosamente construída, tudo dependia de manter Sofia longe de Ricardo, e ela faria qualquer coisa para garantir isso. No ar em 5, 4... De volta às câmeras, Regina sorriu novamente, personificando a imagem da apresentadora preocupada com o bem-estar social. Mas seus olhos, se alguém olhasse com atenção, revelavam o pânico crescente de quem vê seu castelo de mentiras começando a desmoronar. Em sua bolsa, o celular vibrou mais uma vez. Era uma mensagem de um número desconhecido. Encontrei algo nos arquivos do hospital, a certidão original de Sofia, com o nome do pai. Regina sentiu o suor frio escorrer por suas costas, mas manteve o sorriso profissional. As luzes do estúdio pareciam cada vez mais quentes, sufocantes, como as paredes do quarto onde trancava Sofia, como o peso dos segredos que carregava há 12 anos. E agora, queridos telespectadores, sua voz não traía o turbilhão interior. Vamos falar sobre a importância da verdade em nossas famílias. Ricardo estacionou seu carro, agora propositalmente mais discreto que o Porsche, próximo ao prédio abandonado onde Romero havia localizado Sofia.
Nas mãos carregava uma sacola com lanches, água e, escondido no fundo, um kit para coleta de DNA. Seu coração batia acelerado, misturando ansiedade e medo de assustá-la novamente. Ela está lá em cima, informou Romero, observando de seu próprio carro, com o amigo de sempre. Ricardo assentiu, respirando fundo antes de começar a subir as escadas do prédio. O lugar estava deteriorado, com paredes descascadas e janelas quebradas, mas ele podia ver sinais de vida. Um cobertor dobrado aqui, uma garrafa d'água ali, pequenos indícios de que aquele espaço havia se tornado um refúgio. Quando chegou ao último andar, encontrou Sofia e Miguel sentados no parapeito, compartilhando um pacote de biscoitos. A cena fez seu coração apertar. Sua filha vivendo assim, enquanto ele morava em uma cobertura de luxo. "Oi, Sofia", disse suavemente, mantendo distância para não assustá-la. A menina virou-se rapidamente, instintivamente segurando o colar. Miguel se posicionou ligeiramente à frente dela, protetor. "Como me encontrou?" Sofia perguntou, sua voz uma mistura de curiosidade e desconfiança. "Eu precisava te ver", Ricardo respondeu honestamente. "Trouxe algumas coisas para vocês." Ele ofereceu a sacola, que Miguel pegou após um olhar de aprovação de Sofia. O garoto examinou o conteúdo, tirando os sanduíches e as garrafas de água. "Por que você está fazendo isso?" Sofia perguntou, ainda sem se aproximar. Ricardo sentou-se em um pedaço de concreto, mantendo os movimentos lentos e previsíveis. "Porque me importo. Porque quero conhecer você e porque..." Ele hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. "Porque acho que você é muito mais importante para mim do que eu imaginava." Sofia trocou um olhar com Miguel, que assentiu levemente. Ela se aproximou um pouco, ainda cautelosa, mas menos defensiva. "Você conhecia mesmo minha mãe, não é?" Perguntou, tocando o colar. "Foi você quem deu isso a ela?" "Sim", Ricardo confirmou, sua voz embargada. "Eu amava sua mãe, Sofia, mais do que já amei alguém na vida. E quando ela partiu..." Ele engoliu em seco. Foi como se uma parte de mim tivesse ido embora também. "Então, por que você nunca nos procurou?" A pergunta saiu como uma acusação, carregada de anos de ausência. "Porque eu não sabia", Ricardo respondeu, sentindo o peso de cada palavra. "Nunca soube que você existia. Se soubesse..." Sua voz falhou. "Se soubesse, teria movido céu e terra para estar com vocês." Sofia estudou seu rosto por um longo momento, como se procurasse sinais de mentira. Miguel, que havia se aproximado, ofereceu um sanduíche a ela. "Mama sempre dizia que meu pai era um homem bom", Sofia falou finalmente, aceitando o sanduíche. "Mas tia Regina falava que ele nos abandonou, que não se importava." Ricardo sentiu a raiva crescer ao ouvir o nome de Regina, mas manteve a voz calma. "Sua tia, ela não contou toda a verdade, Sofia. Há muito mais nessa história." "Como o quê?" "Como o fato de que sua mãe tentou me contar sobre você, várias vezes, mas alguém impediu que essas mensagens chegassem até mim." Sofia franziu a testa, processando a informação. Tia Regina sempre controlava tudo. As cartas, os telefonemas, ela dizia que era para nos proteger. "Proteger do quê?" Miguel perguntou, quebrando seu silêncio. "Do mundo", Sofia respondeu amargamente. Era o que ela sempre dizia, mas na verdade, ela só queria nos controlar. Ricardo observou os dois amigos, notando o vínculo forte entre eles. "Sofia", começou cautelosamente. "Eu sei que é muito para processar, mas gostaria de fazer um teste. Um teste que pode provar algo muito importante." "Que tipo de teste?" "Um que pode provar que eu sou seu pai." O silêncio que seguiu foi pesado, carregado de possibilidades. Sofia olhou para Miguel, que sorriu, encorajadoramente, depois para o colar em seu pescoço e finalmente para Ricardo. "E se for verdade?" ela perguntou, sua voz pequena e vulnerável. "O que acontece depois?" Ricardo sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. "Então podemos começar a construir algo novo, algo verdadeiro, sem mentiras, sem segredos, apenas nós, tentando recuperar o tempo perdido." O laboratório era silencioso e asséptico,
um contraste gritante com as ruas onde Sofia passara os últimos meses. Ela observava inquieta, enquanto a enfermeira preparava o material para a coleta. Miguel, que insistira em acompanhá-la, segurava sua mão com firmeza. "Vai ser só uma picadinha", garantiu a enfermeira com um sorriso gentil. "Você é corajosa, não é?" Sofia quase riu. Coragem? Ela havia enfrentado noites geladas, fome, medo. Uma agulha não era nada comparado a isso. Ainda assim, seus olhos buscaram Ricardo, que esperava ansioso do outro lado da sala. "Quanto tempo até sabermos?" Ela perguntou, sua voz mais firme do que se sentia. 3 dias, respondeu Ricardo, consultando seu relógio pela 10ª vez nos últimos minutos. Pedi urgência máxima. A enfermeira terminou a coleta, colocando um pequeno curativo colorido no braço de Sofia. Ricardo já havia feito sua parte mais cedo, e agora só restava esperar. Mas a espera às vezes pode ser a parte mais difícil. "Vocês devem estar com fome", disse Ricardo, tentando preencher o silêncio desconfortável. "Que tal almoçarmos em algum lugar?" Sofia e Miguel trocaram olhares. A menina ainda estava hesitante em aceitar qualquer coisa além do básico, mas seu amigo deu um leve aceno de encorajamento. "Conheço um lugar", Miguel sugeriu timidamente. "Uma lanchonete aqui perto. A Dona Zefa, sempre foi legal com a gente." Ricardo sorriu, reconhecendo a importância daquele momento. Não era apenas um almoço. Era Sofia permitindo que ele entrasse um pouco mais em seu mundo. A lanchonete era pequena e simples, com mesas de fórmica e ventiladores de teto que giravam preguiçosamente. Dona Zefa, uma senhora robusta com um sorriso maternal, iluminou-se ao ver as crianças. "Sofia, Miguel estava preocupada com vocês", e exclamou, abraçando-os. Seus olhos curiosos pousaram em Ricardo, avaliando-o discretamente. "Ele é..." Sofia hesitou, as palavras presas na garganta. "Sou amigo deles", Ricardo completou suavemente, entendendo a dificuldade da filha. Enquanto comiam, Ricardo observava cada detalhe. Como Sofia separava cuidadosamente os legumes do prato, exatamente como Helena costumava fazer. Como seus olhos se iluminavam quando sorria. O mesmo brilho que o havia encantado anos atrás. Sua mãe também fazia isso, comentou sem pensar, quando Sofia empurrou uma cenoura para o canto do prato. A menina congelou o garfo a meio caminho da boca. Você lembra dessas coisas sobre ela?" "Lembro de tudo", Ricardo respondeu, sua voz carregada de emoção. Como ela cantarolava enquanto cozinhava, mesmo não tendo a menor afinação. Como passava horas corrigindo trabalhos dos alunos, fazendo comentários pessoais em cada um. Como seus olhos mudavam de cor dependendo do humor. Sofia completou, um sorriso tímido surgindo em seus lábios. Verde escuro quando estava triste, quase azul quando ria. Miguel observava a interação em silêncio, um pequeno sorriso nos lábios. Era a primeira vez que via sua amiga falando sobre a mãe sem aquela sombra de dor nos olhos. "Tem uma coisa que você precisa ver", Ricardo disse, retirando um envelope da pasta. "São algumas fotos antigas, de quando sua mãe e eu estávamos juntos." Sofia pegou o envelope com mãos trêmulas. As fotografias mostravam um casal jovem e apaixonado, Helena e Ricardo em um parque, na praia, em um café. Em cada imagem, o Dissidinzi, colar de pingente azul brilhava no pescoço de Helena. "Ela estava tão feliz", Sofia murmurou, tocando o rosto da mãe em uma das fotos. "Éramos felizes", Ricardo corrigiu suavemente. "E depois que ela partiu, nunca mais encontrei essa felicidade. Até agora." O momento foi interrompido pelo celular de Ricardo. Era Romero. "Senhor Mendes." A voz do investigador estava tensa. "Encontramos algo. A certidão de nascimento original de Sofia, antes das alterações. E há mais cartas, várias delas que Helena tentou enviar para o senhor, todas interceptadas por Regina." Ricardo sentiu o coração acelerar. "Onde?" "No antigo apartamento de Helena. Regina guardou tudo. E tem algo que o senhor precisa ver, imediatamente. É sobre o dia em que Helena descobriu que estava grávida." Sofia observava Ricardo atentamente, percebendo a mudança em sua expressão. "Aconteceu alguma coisa?" "Encontramos algumas coisas da sua mãe", ele respondeu, tentando manter a voz calma.
Coisas que podem explicar muita coisa. Que tipo de coisas? Ricardo olhou para sua filha, porque agora, mesmo sem o resultado do teste, seu coração já sabia a verdade. A verdade, Sofia. A verdade que sua tia tentou esconder de todos nós. O escritório de Regina fervilhava, com a agitação típica de final de expediente, mas ela mal notava o movimento ao seu redor. Seus olhos estavam fixos na tela do computador, onde uma mensagem de sua antiga secretária piscava insistentemente. Eles encontraram as cartas. Suas mãos tremiam enquanto abria a gaveta da mesa, retirando uma chave antiga que sempre carregava consigo. A mesma chave que abria o baú no sótão de sua casa, onde guardava as provas de sua obsessão. Cada carta que Helena tentara enviar, a Ricardo cada foto que roubara, cada documento que alterara. O telefone tocou fazendo-a sobressaltar. Era seu advogado novamente. Regina, temos um problema. Ele começou sem rodeios. Ricardo Mendes entrou com um pedido de investigação de paternidade. E há mais. Ele tem provas de adulteração documental. Como ele conseguiu isso? Regina sibilou, sentindo o controle escorrendo por entre seus dedos. Aparentemente, a Pisinosias, enfermeira que cuidou de Helena durante a gravidez, guardou cópias de tudo. Ela nunca concordou com o que você fez. Regina desligou o telefone bruscamente, sua mente correndo em círculos. Do lado de fora de sua sala, podia ouvir os funcionários se preparando para mais uma gravação de seu programa. A ironia era palpável. Em poucos minutos estaria diante das câmeras falando sobre honestidade e valores familiares. Seu celular vibrou com uma mensagem de texto. Era de um número desconhecido, mas o conteúdo fez seu sangue gelar. Uma foto do baú em seu sótão, aberto, revelando seu conteúdo incriminador. Na recepção do programa, Ricardo Mendes aguardava com uma pasta de documentos embaixo do braço. Ao seu lado, Romero segurava uma câmera profissional. Regina os observava pelo monitor de segurança, sentindo o pânico crescer. Senhora Regina, sua assistente chamou hesitante. Eles estão exigindo falar com você antes do programa. E há uma menina com eles. Regina aproximou-se do monitor. Novamente, lá estava Sofia, ainda usando aquele maldito colar que tanto a atormentava. A mesma joia que simbolizava tudo o que ela nunca teve, o amor verdadeiro de alguém. Mande-os entrar, ordenou, resignada. Ricardo entrou primeiro, seus olhos duros como aço. Sofia vinha logo atrás, e pela primeira vez Regina notou como ela se parecia com Helena, não apenas fisicamente, mas na forma como enfrentava as situações difíceis com uma força silenciosa. Acabou, Regina, Ricardo disse simplesmente, colocando a pasta sobre a mesa. Encontramos tudo. Regina abriu a pasta com dedos trêmulos. Ali estavam todas as provas. A certidão de nascimento original de Sofia, com o nome de Ricardo como pai. As cartas de Helena, implorando para que ele a procurasse, até mesmo o diagnóstico da doença que tinha um tratamento. Mas que Regina convenceu Helena de que era terminal. Por quê? A voz de Sofia cortou o silêncio, pequena mas firme. Por que você fez isso com a gente? Regina olhou para a sobrinha, vendo pela primeira vez o reflexo de todo o mal que causara. Porque ela tinha tudo, respondeu, sua voz quebrando. Helena sempre teve tudo o que eu queria. O amor dos nossos pais, o respeito dos outros, você... Ela olhou para Ricardo. O amor verdadeiro de alguém. Então, você destruiu a vida dela. Ricardo concluiu, sua voz tremendo de raiva contida. Manipulou documentos, interceptou cartas, mentiu sobre a gravidade da doença dela. Eu só queria... Regina começou, mas foi interrompida por Sofia. Você só queria me controlar como tentou controlar ela, a menina disse, sua voz carregando uma sabedoria além de seus anos. Mas sabe o que Mama sempre dizia? Que o amor verdadeiro não pode ser controlado. Ele encontra seu próprio caminho. Regina afundou em sua cadeira, derrotada. Do lado de fora, podia ouvir o diretor chamando para o início do programa. Seu programa sobre valores familiares e verdade. A ironia final de sua vida
construída sobre mentiras. O pequeno apartamento que Ricardo alugou no bairro residencial era completamente diferente de sua cobertura luxuosa. Paredes simples, móveis básicos, uma cozinha modesta. Tudo escolhido pensando em não intimidar Sofia. Ele observava, emocionado, enquanto a filha explorava timidamente o que seria seu novo quarto. "Você pode decorar como quiser", disse ele, notando como ela tocava cuidadosamente a cama arrumada com lençóis novos. "Pintar as paredes, colocar pôsteres." Sofia assentiu, ainda processando a mudança em sua vida. Após o confronto com Regina, que resultou em sua renúncia do programa, e um acordo judicial reconhecendo a paternidade de Ricardo, tudo acontecera muito rápido. "Miguel pode me visitar?" perguntou ela, sua voz pequena, mas esperançosa. "Claro que sim", Ricardo respondeu prontamente. Na verdade, ele hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. "Conversei com a assistente social. Miguel pode ficar no quarto ao lado enquanto procuramos sua família ou uma solução permanente para ele." Os olhos de Sofia se iluminaram pela primeira vez desde que chegaram. "Verdade? Ele não vai precisar voltar para as ruas?" "Não", Ricardo garantiu. "Nenhum de vocês vai precisar voltar para as ruas." Sofia sentou-se na cama, suas mãos automaticamente buscando o colar no pescoço. Um gesto que Ricardo já reconhecia como seu mecanismo de conforto. "Mama ficaria feliz", ela disse suavemente. "Ela sempre dizia que um dia encontraríamos nosso lugar." Ricardo sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. "Sofia, tem algo que eu queria te mostrar." Ele tirou um envelope do bolso. "São os resultados do teste de DNA, mas antes de abrir, quero que você saiba. Não importa o que estiver escrito aqui. Você já é minha filha no coração." Sofia olhou para o envelope, depois para Ricardo. "Você já sabe o resultado?" "Não", ele respondeu honestamente. "Quis esperar para abrirmos juntos." Com mãos trêmulas, Sofia pegou o envelope. Por um momento, apenas o segurou, como se pesasse as possibilidades contidas naquele papel. "Eu sempre imaginei como seria ter um pai", ela confessou. "Nas noites mais frias na rua eu inventava histórias. Às vezes ele era um super-herói, às vezes um professor como Mama, às vezes..." Ela sorriu levemente. "Um empresário em um carro chique que quebrou na minha rua." Ricardo sentiu as lágrimas se formando em seus olhos. "E eu sempre imaginei como seria ter um filho. Mesmo nos momentos mais importantes da minha carreira, sentia que faltava algo. Agora sei o que era." Sofia respirou fundo e começou a abrir o envelope. Suas mãos pequenas tremiam enquanto puxava o papel. Ricardo observava, seu coração batendo tão forte que parecia que ia saltar do peito. "Probabilidade de paternidade", Sofia leu em voz alta. 99.99999%. O silêncio que seguiu foi preenchido com todas as emoções que palavras não podiam expressar. Sofia olhava fixamente para o papel, como se as letras pudessem mudar a qualquer momento. "Então é verdade", ela sussurrou. "Você é mesmo meu pai." "Sim", Ricardo respondeu, sua voz embargada. "E sinto muito por todos os anos que perdemos, mas prometo que vou passar o resto da minha vida tentando compensar cada momento." Sofia levantou os olhos do papel e, pela primeira vez desde que se conheceram, Ricardo viu as barreiras em seu olhar começarem a desmoronar. Lentamente, como se testando os limites dessa nova realidade, ela se aproximou dele. Posso te abraçar?" perguntou timidamente. Ricardo abriu os braços e Sofia se jogou neles como se tivesse esperado por esse momento toda a sua vida. O cheiro de seu cabelo, o calor de seu corpo pequeno, a força com que seus braços o apertavam, tudo isso era novo e ao mesmo tempo familiar, como se seu coração sempre soubesse que esse momento chegaria. "Pai", ela sussurrou contra seu peito, testando a palavra pela primeira vez. E naquele momento, naquele apartamento simples com sua filha em seus braços e o colar de Helena brilhando entre eles, Ricardo entendeu que toda sua busca por sucesso e riqueza tinha sido apenas um desvio no caminho para esse momento.
o momento em que finalmente encontrou seu verdadeiro tesouro. Miguel chegou no dia seguinte, carregando uma mochila surrada com seus poucos pertences. Seus olhos arregalaram-se ao ver o quarto preparado para ele, com uma cama nova e um armário só seu. Sofia o aguardava ansiosa na porta, praticamente pulando de alegria ao ver o amigo. "Isso é para mim?" perguntou ele, sua voz traindo a emoção que tentava esconder. "É seu lar agora", Ricardo respondeu, observando como o garoto tocava cuidadosamente cada móvel, como se verificasse se eram reais. "Pelo tempo que precisar." A assistente social, uma senhora de meia-idade chamada Márcia Silva, sorriu aprovadoramente enquanto preenchia os formulários necessários. "É uma situação temporária", explicou ela, "mas dará tempo de procurarmos sua família ou encontrarmos uma solução permanente." Miguel assentiu, mas seus olhos buscaram Sofia, como sempre faziam nos momentos de incerteza. A amizade deles, forjada nas adversidades da rua, era algo que Ricardo começava a entender e respeitar profundamente. "Podemos fazer o dever de casa juntos", Sofia comentou animada. "Pai disse que vamos começar a escola na semana que vem." A palavra pai ainda soava nova em sua boca, mas cada vez que a usava, um pequeno sorriso surgia em seu rosto. Ricardo percebia como ela testava os limites dessa nova realidade, como uma pessoa tateando em um quarto escuro, procurando interruptores de luz. Naquela noite, depois que as crianças se recolheram em seus quartos, Ricardo sentou-se na pequena varanda do apartamento. O bairro era tranquilo, tão diferente do agito do centro financeiro, onde passara a maior parte de sua vida adulta. De alguma forma, esse novo ambiente, mais simples e acolhedor, parecia mais como um lar do que sua cobertura luxuosa jamais fora. Sofia apareceu silenciosamente ao seu lado, ainda usando o pijama novo que haviam comprado juntos. "Não consegue dormir?" perguntou ela, sentando-se na cadeira ao lado. "Só pensando", respondeu Ricardo, "em como a vida dá voltas." Sofia brincava com o pingente do colar, um hábito que agora Ricardo reconhecia como algo herdado de Helena. Mama costumava dizer que a vida é como um rio. Às vezes a gente acha que está indo numa direção, mas na verdade está sendo levado para onde precisa estar. Ricardo sorriu, reconhecendo a sabedoria de Helena nas palavras da filha. Ela era muito sábia, sua mãe. "Sabe o que mais ela dizia?" Sofia continuou, sua voz suave na noite. "Que mesmo quando as pessoas vão embora, elas deixam pedacinhos delas com a gente, como esse colar e como os olhos dela, que agora são meus." Ricardo sentiu as lágrimas se formando. "E como o jeito que você separa os legumes no prato, exatamente como ela fazia." Sofia riu, um som cristalino que encheu a noite de alegria. Do quarto ao lado, ouviram Miguel tossir levemente, e Sofia imediatamente ficou alerta, preocupada com o amigo. "Ele vai ficar bem", Ricardo assegurou. "Amanhã vamos levá-lo ao médico para um check-up completo." Sofia relaxou visivelmente. "Obrigada", disse ela depois de um momento, "por cuidar dele também." "É o mínimo que posso fazer", Ricardo respondeu. "Ele cuidou de você quando eu não pude." O silêncio que seguiu foi confortável, preenchido apenas pelos sons suaves da noite e pela respiração tranquila de pai e filha. Sofia apoiou a cabeça no ombro de Ricardo, um gesto tão natural que fez seu coração saltar. "Pai", ela chamou baixinho. "Sim? Acha que a gente vai conseguir ser uma família de verdade?" Ricardo envolveu os ombros da filha com um braço, sentindo como ela se aconchegava mais perto. "Já somos uma família, Sofia. Diferente, improvável, ainda aprendendo a se conhecer, mas uma família. E sabe o que sua mãe diria sobre isso?" Sofia sorriu, o pingente azul brilhando sob a luz da lua. "Que o amor encontra seu próprio caminho." "Exatamente." Ricardo concordou, beijando o topo da cabeça da filha. "E olha só, ele nos encontrou." O primeiro dia de aula chegou com uma mistura de expectativa e apreensão. Sofia ajustava nervosamente a alça da mochila nova, a primeira que não tinha rasgos ou remendos,
enquanto Miguel tentava domar os cabelos rebeldes na frente do espelho do banheiro. E se eles perguntarem sobre antes? Sofia sussurrou para Miguel durante o café da manhã, cutucando os ovos mexidos em seu prato. Ricardo, que fingia estar absorto no jornal, mas não perdia uma palavra, sentiu seu coração apertar. As crianças tinham passado a semana anterior fazendo testes de nivelamento e agora enfrentariam seu primeiro dia oficial na escola particular que ele escolhera cuidadosamente. Vocês não precisam contar nada que não queiram, disse ele abaixando o jornal. Sua história é sua, Sofia. Você decide o que compartilhar e com quem. Miguel assentiu, engolindo uma grande porção de pão. Além disso, agora temos uma história nova para contar. O caminho até a escola foi silencioso, cada um perdido, em seus próprios pensamentos. Ricardo observava pelo retrovisor como Sofia segurava firmemente o colar de Helena, como fazia sempre que estava nervosa. Miguel, ao seu lado, mantinha uma postura protetora, como se estivesse pronto para defender a amiga de qualquer adversidade. Na entrada da escola, uma professora jovem os recebeu com um sorriso acolhedor. Você deve ser Sofia, disse ela, agachando-se, para ficar na altura da menina. E você, Miguel? Sou a professora Laura, vamos passar bastante tempo juntos. Sofia ofereceu um pequeno sorriso e Ricardo notou como ela inconscientemente se aproximou mais dele. Era um gesto que ainda o surpreendia. Essa confiança crescente que sua filha demonstrava procurando nele proteção e segurança. Senhor Mendes, a professora Laura o chamou discretamente enquanto as crianças eram conduzidas para conhecer seus armários. Quero que saiba que fomos informados da situação especial deles. Vamos dar todo o suporte necessário. Ricardo agradeceu, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, ouviu um burburinho crescente no corredor. Um grupo de alunos estava reunido em volta de um tablet, assistindo a algo que parecia muito interessante. É ela, um dos garotos apontou para Sofia, a sobrinha da Regina Rodrigues. O coração de Ricardo gelou. Aproximou-se rapidamente do grupo e viu na tela do tablet um vídeo viral mostrando o último programa de Regina, onde ela, em lágrimas, admitia seus erros e renunciava à posição de apresentadora. Sofia havia paralisado no meio do corredor, seu rosto pálido. Miguel imediatamente postou-se ao seu lado, como um pequeno guardião. Sofia, Ricardo chamou suavemente, aproximando-se. Quer ir para casa? Mas algo aconteceu naquele momento. Sofia endireitou os ombros, um gesto tão parecido com Helena que fez Ricardo prender a respiração. Não, ela respondeu, sua voz firme. Mama sempre dizia que fugir não resolve nada. Ela caminhou até o grupo de alunos curiosos, o colar de Helena brilhando sob as luzes fluorescentes do corredor. Sim, Regina é minha tia, mas essa não é a parte mais importante da minha história. A professora Laura interveio nesse momento, dispersando gentilmente o grupo e conduzindo as crianças para suas salas. Antes de entrar na classe, Sofia virou-se para Ricardo. Pai? Sim? Obrigada por não desistir de me procurar. Ricardo engoliu o nó que se formou em sua garganta. Nunca vou desistir de você, Sofia. Nunca. Enquanto dirigia de volta para casa, Ricardo refletia sobre como sua vida havia mudado completamente em tão pouco tempo. Seu telefone tocava incessantemente, com chamadas de trabalho que ele vinha adiando. Sua agenda antes lotada agora reorganizada em função dos horários escolares, sua cobertura luxuosa trocada por um apartamento modesto. E ainda assim, pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente rico. Rico em amor, em propósito, em significado. Helena estava certa. O amor encontrava seu próprio caminho. E às vezes esse caminho passava por desvios inesperados, por ruas esburacadas onde carros de luxo quebravam, por encontros que pareciam acaso, mas eram, na verdade, destino. Em sua mesa de trabalho improvisada na sala do apartamento, uma foto nova agora ocupava lugar de destaque. Ele, Sofia e Miguel sorrindo na varanda de seu novo lar. E ao lado dela, uma antiga. Helena, jovem e radiante, usando o colar que agora repousava no pescoço da filha.
Duas imagens, dois momentos, uma única história de amor que continuava a se desenrolar de maneiras que ele jamais poderia ter imaginado. Notícia chegou numa tarde de quarta-feira, através de uma ligação do investigador Romero. Ricardo estava ajudando as crianças com a lição de matemática quando seu celular vibrou. Encontramos algo no antigo apartamento de Helena, disse Romero, sua voz carregada de uma emoção contida. O senhor precisa ver isso. O apartamento estava exatamente como Helena o deixara, preservado como uma cápsula do tempo pela obsessão de Regina. Ricardo hesitou na porta, sentindo o peso das memórias. Sofia, que insistira em vir junto, segurava sua mão com força. Tem certeza que... Quer entrar? Perguntou ele, preocupado com o impacto que aquele lugar poderia ter sobre ela. Sofia assentiu, seus olhos verdes, os olhos de Helena, determinados. Preciso conhecer o lugar onde Mama viveu. Miguel, que também não quis ficar para trás, mantinha-se próximo como sempre fazia, quando sentia que Sofia precisava de apoio. O apartamento era pequeno, mas acolhedor, com estantes cheias de livros e plantas ressecadas nos parapeitos das janelas. Sofia movimentava-se pelo espaço como se estivesse em um museu, tocando delicadamente os objetos, absorvendo cada detalhe. O que encontraram, Romero? Ricardo perguntou, tentando manter a voz firme. O investigador apontou para um baú antigo, no canto do quarto. Estava escondido atrás de um painel falso. Regina nunca o encontrou. Com mãos trêmulas, Ricardo abriu o baú. Dentro havia dezenas de cadernos, diários de Helena, e no topo deles um envelope amarelado endereçado a ele. Pai, Sofia chamou suavemente, pegando um dos cadernos. Olha a data. Ela escreveu isso quando estava grávida de mim. Ricardo sentou-se na antiga cama de Helena, o envelope pesando, em suas mãos. Sofia acomodou-se ao seu lado, Miguel mantendo uma distância respeitosa, mas atenta. Querido Ricardo, ele começou a ler em voz alta, sua voz embargada. Se você está lendo isto, significa que algo aconteceu comigo. Escrevo esta carta como uma última tentativa de contar a verdade que Regina tem se esforçado tanto para esconder. Sofia encostou a cabeça no ombro do pai, suas mãos pequenas, ainda segurando o diário da mãe. Ricardo continuou lendo. Estou grávida, nossa filha, sim, sei que é uma menina, cresce dentro de mim, e cada movimento dela me lembra você. Regina interceptou todas as minhas tentativas de te contar. Ela controla meus telefonemas, minhas cartas, até mesmo meus passos. Diz que é para me proteger, mas na verdade está me aprisionando. Ricardo fez uma pausa, respirando fundo. Sofia apertou sua mão, dando-lhe força para continuar. Mas quero que saiba, cada palavra de amor que disse a você foi verdadeira. Cada momento que compartilhamos foi real. E nossa filha será a prova viva desse amor. Estou guardando para ela o colar que você me deu. O último presente seu, antes que Regina começasse sua campanha para nos separar. Miguel aproximou-se silenciosamente, sentando-se no chão próximo a eles, formando um pequeno círculo de confiança e apoio mútuo. Se algo acontecer comigo, procure por ela. Encontre nossa filha, Ricardo. Diga a ela que foi amada desde o primeiro momento. Diga que seu pai nunca nos abandonou. Ele simplesmente não sabia que existíamos. E, principalmente, diga a ela que o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho. A carta continuava, mas Ricardo não conseguiu prosseguir. As lágrimas embaçavam sua visão e sua voz havia falhado completamente. Sofia pegou a carta gentilmente de suas mãos e continuou a leitura. Estou escondendo este baú onde Regina nunca encontrará. Dentro dele estão todos os meus diários, todas as verdades que não pude contar. E mais importante, estão todas as histórias que quero que nossa filha conheça. Ela nunca desistiu, Miguel comentou suavemente, quebrando o silêncio que se seguiu. Sua mãe nunca desistiu de fazer a verdade chegar até vocês. Sofia levantou-se e caminhou até a janela, exatamente como Helena costumava fazer quando estava pensativa. O sol da tarde entrava preguiçosamente pelo vidro, fazendo o pingente azul brilhar em seu pescoço.
Podemos levar os diários? Ela perguntou, virando-se para Ricardo. Quero conhecer todas as histórias que ela guardou para mim. Ricardo assentiu, incapaz de falar. Naquele momento, naquele apartamento que guardava tantas memórias, ele sentiu Helena mais presente do que nunca, não como uma ausência dolorosa, mas como uma força gentil que havia preparado o caminho para que eles se encontrassem, mesmo que ela não pudesse estar ali para ver. As noites no apartamento ganharam uma nova rotina. Depois do jantar, Sofia, Ricardo e Miguel se reuniam na sala para ler os diários de Helena. Era como uma sessão de histórias, onde cada página revelava um novo capítulo do passado, preenchendo as lacunas de 12 anos de ausência. Hoje senti o primeiro chute. Sofia leu em voz alta, suas pernas cruzadas no sofá. Foi como se ela estivesse dizendo: estou aqui, mamãe. Passei a tarde inteira imaginando como seria contar isso ao Ricardo, ver seus olhos brilharem com a notícia. Ricardo escutava com um nó na garganta, imaginando todos os momentos preciosos que perdeu. Miguel, sentado no tapete com seu caderno de desenhos, registrava cada momento importante em ilustrações delicadas, um hobby que descobrira recentemente e que Ricardo incentivava comprando materiais de arte. Olha só isso, Sofia continuou, virando a página. Ela colou uma foto do ultrassom aqui e escreveu: hoje vi seu rostinho pela primeira vez, minha pequena Sofia. Escolhi seu nome porque significa sabedoria, algo que você vai precisar para navegar neste mundo complicado que os adultos criaram. Ricardo levantou-se, caminhando até a janela para disfarçar sua emoção. A cidade brilhava lá fora, indiferente ao pequeno milagre que acontecia naquela sala. Uma família reconstruindo sua história, página por página. Pai, Sofia chamou suavemente. Tem uma parte aqui sobre o dia que vocês se conheceram. Ele voltou ao sofá, sentando-se ao lado da filha. Sofia começou a ler. Hoje conheci um homem diferente. Não pela sua conta bancária ou seu carro importado, mas pelo jeito como seus olhos se iluminam quando fala de seus sonhos. Ricardo tem a alma de um menino escondida em um terno italiano. Miguel riu baixinho. Igualzinho ao que aconteceu. Com o carro quebrado. Sofia sorriu, continuando a leitura. Ele me deu um colar hoje, um pingente azul que, segundo ele, combina com meus olhos. Mas o verdadeiro presente não foi a joia. Foi o olhar dele quando o colocou em meu pescoço, como se estivesse me entregando não apenas um colar, mas seu coração inteiro. Ricardo lembrava-se daquele momento com perfeição. O nervosismo ao entregar o presente, o sorriso radiante de Helena, o jeito como a luz do pôr do sol fazia o pingente brilhar, como agora brilhava no pescoço de sua filha. Tem algo mais. Aqui, Sofia disse, retirando um papel dobrado de dentro do diário. Era um desenho feito por Helena, um esboço de um bebê com os mesmos olhos verdes que agora olhavam para Ricardo. Sua mãe desenhava tão bem quanto você, Miguel, Ricardo comentou, observando o garoto que agora reproduzia o desenho de Helena em seu próprio caderno. Ela era professora de literatura, Sofia explicou para o amigo. Mas mama sempre dizia que toda forma de arte é uma maneira de contar histórias. Miguel assentiu, concentrado em seu desenho. É por isso que eu gosto de desenhar. Cada traço conta um pedaço da história. Sofia folheou mais algumas páginas do diário, até parar em uma entrada que fez seus olhos se arregalarem. Pai, escuta só. Regina encontrou as cartas que tentei enviar para Ricardo. Sua reação me assustou. Havia algo em seus olhos. Não era apenas raiva. Era uma obsessão doentia. Ela gritou que eu não merecia ser feliz, que estava arruinando sua vida ao ter essa criança. Ricardo sentiu a raiva crescer novamente, mas se controlou ao ver o rosto preocupado de Sofia. Sua tia estava doente, Sofia. Não de uma doença do corpo, mas da alma. Como alguém pode ficar assim? Miguel perguntou, levantando os olhos de seu desenho. Tão envenenado por dentro? Às vezes, Ricardo respondeu cuidadosamente. As pessoas se perdem tanto na própria amargura que esquecem como é amar. Regina passou tanto tempo invejando a felicidade dos outros que esqueceu como construir a sua própria. Sofia fechou o diário suavemente, seus dedos acariciando a capa gasta.
Mama escreveu aqui que mesmo nos dias mais difíceis, ela nunca perdeu a esperança. Ela acreditava que um dia a verdade viria à tona. E veio. Miguel completou, mostrando seu desenho finalizado. Uma reprodução delicada do esboço de Helena, mas com um detalhe adicional: o colar de pingente azul no pescoço do bebê. Ricardo observou o desenho, sentindo uma onda de emoção. Era mais do que uma simples ilustração. Era um testemunho de como o passado e o presente se entrelaçavam, de como o amor de Helena continuava vivo através de Sofia e de como sua família, embora diferente do que qualquer um poderia ter imaginado, estava finalmente completa. Sabem de uma coisa? Sofia disse, encostando a cabeça no ombro do pai. Acho que Mama estava certa sobre tudo, sobre o amor encontrar seu caminho, sobre a verdade sempre aparecer e sobre eu precisar de sabedoria para entender tudo isso. Ricardo beijou o topo da cabeça da filha, enquanto Miguel acrescentava os últimos detalhes ao seu desenho. Lá, fora, a noite avançava sobre a cidade, mas dentro daquele apartamento, as palavras de Helena iluminavam cada canto, cada coração, cada momento compartilhado. A adaptação escolar de Sofia e Miguel progredia melhor do que qualquer um poderia esperar. A professora Laura havia se tornado uma aliada importante, criando um ambiente seguro onde ambos podiam florescer sem medo de julgamentos. Naquela manhã, ela havia chamado Ricardo para uma reunião especial. Seus filhos são extraordinários. Senhor Mendes, começou Laura, espalhando alguns trabalhos sobre sua mesa. Sofia tem um talento especial para a escrita, igualzinho à mãe dela, pelo que ouvi. E Miguel, bem, veja por si mesmo. Ela mostrou uma série de ilustrações que Miguel havia feito para um projeto de literatura. Eram interpretações visuais de clássicos infantis, mas com uma profundidade surpreendente para alguém tão jovem. E tem mais, e continuou a professora pegando um caderno. Sofia escreveu isso para o projeto de memórias familiares. Acho que você deveria ler. Ricardo pegou o caderno, reconhecendo imediatamente a letra caprichada de sua filha. Minha família não é como as outras, não nasceu da forma tradicional, não seguiu os caminhos normais. Minha família nasceu de um carro quebrado, de um colar com histórias escondidas, de segredos que viraram verdades. Nasceu do amor que minha mãe guardou em diários, do coração do meu pai que nunca deixou de procurar, e da amizade de um menino que se tornou meu irmão sem precisar de papel nenhum para provar isso. Ela tirou nota máxima. Laura sorriu. Mas mais importante que isso, ela está conseguindo transformar sua história em algo bonito. Ricardo concordou emocionado. E Miguel? Ele tem se expressado através da arte de uma forma impressionante. Vou sugerir aulas extras de desenho. Ele tem potencial para desenvolver um talento realmente especial. Ao sair da escola, Ricardo encontrou os dois sentados no pátio, Sofia lendo um dos diários de Helena, enquanto Miguel desenhava. Era uma cena que se tornara comum, os dois sempre juntos, um apoiando o outro em sua jornada de cura. Prontos para ir? Chamou ele. No caminho para casa, Sofia não parava de falar sobre o novo projeto da escola, uma feira de talentos onde cada aluno deveria apresentar algo especial sobre sua família. Miguel vai fazer uma exposição com os desenhos que ele fez baseados nos diários da Mama, ela explicou animada. E eu vou ler alguns trechos que escolhi. Pode ser, pai? Ricardo sorriu pelo retrovisor. Claro que pode. Sua mãe ficaria orgulhosa. Senhor Ricardo, Miguel chamou timidamente. A assistente social ligou hoje. Eles encontraram minha tia. O carro ficou em silêncio por um momento. A tia de Miguel, irmã de sua mãe, havia sido localizada em outra cidade. Era sua única parente viva. Ela quer me conhecer, continuou Miguel, sua voz pequena. Mas eu não quero ir embora. Sofia imediatamente segurou a mão do amigo. Pai. Miguel, Ricardo começou suavemente. Ninguém vai te obrigar a nada. Vamos conhecer sua tia, conversar com ela. Mas você já é parte da nossa família, independente do que aconteça. Verdade. Os olhos do menino brilharam de esperança. Verdade, Ricardo confirmou. Além disso, quem vai ilustrar
Todas as histórias dos diários da Helena se você for embora. Miguel sorriu, relaxando visivelmente. Sofia apertou sua mão mais forte e Ricardo percebeu, mais uma vez, como o destino tinha formas curiosas de construir famílias. Em casa, enquanto as crianças faziam a lição de casa na mesa da cozinha, Ricardo recebeu uma ligação de Romero. Regina quer conversar, o investigador informou. Ela está em tratamento psicológico e... bem, ela quer fazer as pazes. Ricardo olhou para Sofia, que ria de algo que Miguel havia desenhado na margem de seu caderno. O pingente azul balançava em seu pescoço, captando a luz da tarde. Diga a ela que ainda não é o momento, respondeu ele. Mas talvez, um dia, quando Sofia estiver pronta. Depois de desligar, Ricardo juntou-se às crianças na mesa. Sofia estava lendo em voz alta um trecho do diário onde Helena descrevia seus sonhos para o futuro, enquanto Miguel ilustrava cada palavra com seus traços delicados. Pai, Sofia chamou de repente, podemos fazer algo especial no aniversário da mama mês que vem? Ricardo sentiu o coração apertar. O que você tem em mente? Pensei em plantar um jardim na varanda. Ela adorava flores, sabia? Tem um monte de histórias nos diários sobre o jardim que ela queria ter. É uma ótima ideia, Ricardo. Sorriu. Podemos escolher as flores juntos. E eu posso desenhar o projeto do jardim, Miguel ofereceu já pegando seu caderno de desenho. Ricardo observou os dois debruçados sobre o caderno, planejando o jardim que homenagearia Helena. Era assim que a vida seguia, não apagando o passado, mas construindo sobre ele, transformando dor em beleza, ausência em presença, memórias em jardins. O dia do aniversário de Helena amanheceu com uma luz especial. Sofia acordou cedo, antes mesmo do despertador tocar, e encontrou Ricardo já na varanda, organizando os vasos e as mudas de flores que haviam escolhido juntos no dia anterior. Achei mais um trecho nos diários, ela disse ainda de pijama, segurando um dos cadernos de Helena, sobre o jardim que ela sonhava ter. Ricardo sorriu, limpando as mãos sujas de terra. Lê para mim? Sofia sentou-se em uma das cadeiras da varanda e abriu o diário. Hoje sonhei com um jardim cheio de cores. Rosas vermelhas como o amor que sinto pelo Ricardo, margaridas brancas como a pureza do sorriso do meu bebê que ainda nem nasceu, violetas roxas como o mistério do futuro que nos aguarda. Miguel apareceu na porta da varanda, carregando seu caderno de desenhos. Nos últimos dias ele havia trabalhado em segredo em um projeto especial, uma série de ilustrações do jardim imaginário de Helena, baseadas nas descrições dos diários. Trouxe o projeto final, anunciou ele, mostrando as páginas cuidadosamente elaboradas. Cada flor no lugar que ela descreveu. Ricardo examinou os desenhos impressionado com a atenção aos detalhes. Miguel havia criado não apenas um jardim, mas uma história em cores e formas, cada planta representando um momento, uma memória, um sentimento. Vamos começar? Sofia perguntou já pegando uma das mudas de rosas. Mama sempre dizia que jardins são melhores quando plantados com amor. Durante as horas seguintes, os três trabalharam em harmonia, transformando a varanda em um pequeno paraíso florido. Ricardo cavava os buracos nos vasos, Sofia plantava as mudas com cuidado quase reverencial, e Miguel organizava tudo seguindo seu projeto artístico. Olha só o que eu trouxe, Ricardo disse em determinado momento, tirando algo do bolso. Era uma pequena placa de metal delicadamente gravada, Jardim de Helena, onde o amor floresce eternamente. Os olhos de Sofia marejaram ao ler a inscrição. É perfeito, pai. Enquanto trabalhavam, Sofia continuava lendo trechos dos diários como se Helena estivesse ali, guiando cada escolha, cada plantio. As flores são como pessoas, ela leu. Precisam de cuidado, paciência e, principalmente, amor para crescer fortes e bonitas. Como nossa família, Miguel comentou suavemente, ajustando uma violeta em seu vaso. O sol já estava alto quando terminaram. A varanda havia se transformado em um verdadeiro jardim suspenso, com diferentes flores criando uma harmonia de cores e aromas. No centro,
A placa brilhava sob a luz do dia, e ao lado dela, Miguel havia colocado um de seus desenhos emoldurado, Helena sorrindo em meio às flores, com o colar de pingente azul no pescoço. Tem mais uma coisa, Ricardo disse, entrando no apartamento e voltando com uma caixa pequena. Encontrei isso entre as coisas da sua mãe. Sofia abriu a caixa com cuidado. Dentro havia sementes de várias flores, cuidadosamente guardadas em pequenos envelopes, cada um com uma anotação na letra de Helena. Sementes de esperança, Sofia leu no primeiro envelope. Para plantar quando o coração precisar florescer. Novamente. Podemos guardar algumas, sugeriu Miguel, para plantar no futuro quando o jardim precisar de flores novas. Ricardo observou as crianças examinando as sementes, cada envelope uma promessa de continuidade, de vida nova. O pingente no pescoço de Sofia captava a luz do sol, lançando pequenos reflexos azuis sobre as flores recém-plantadas. Sabe o que mais encontrei nos diários? Sofia disse, sentando-se entre os vasos floridos. Mama escreveu que jardins são como o amor. Mesmo nas estações mais difíceis, se você cuidar bem, eles sempre voltam a florescer. Ela estava certa, Ricardo respondeu, olhando para sua família improvável, mas perfeitamente unida. Como sempre. Miguel terminou de ajustar seu desenho na parede da varanda e sentou-se ao lado de Sofia. Agora ela tem seu jardim, disse ele simplesmente. Tem sim. Sofia sorriu tocando o pingente. E nós também. A brisa suave da manhã balançava levemente as flores, trazendo seus aromas doces. De alguma forma, naquela varanda transformada, todos podiam sentir a presença de Helena, não como uma ausência dolorosa, mas como uma força gentil que continuava a guiá-los, através de suas palavras nos diários, através das flores que agora cresciam sob seus cuidados, através do amor que havia plantado em seus corações, muito antes de qualquer semente tocar a terra. A tia de Miguel chegou numa quinta-feira chuvosa. Ana Clara era uma mulher de 40 e poucos anos, com olhos gentis que lembravam os do sobrinho. Ela esperava na sala do apartamento, suas mãos inquietas demonstrando seu nervosismo. Ele está no quarto, Ricardo explicou, depois de servir um café. Sofia está com ele, ajudando a se preparar para este momento. Ana Clara assentiu, lágrimas contidas em seus olhos. Procurei por ele por tanto tempo. Depois que minha irmã, naquela, partiu, perdi totalmente o contato. Quando soube que ele estava nas ruas, sua voz falhou e Ricardo compreendeu perfeitamente aquela dor, a mesma que sentira ao descobrir sobre Sofia. No quarto, Miguel ajustava nervosamente a camisa nova que Sofia havia ajudado a escolher. E se ela não gostar de mim? Sussurrou para a amiga. Impossível, Sofia respondeu com convicção, arrumando o colarinho dele pela terceira vez. Você é a pessoa mais legal que eu conheço. Além disso, ela sorriu. Ela é sua família de sangue, assim como o pai é minha família de sangue. Miguel olhou para o espelho, vendo seu reflexo ao lado de Sofia. Nos últimos meses ele havia mudado, não apenas fisicamente com roupas novas e um corte de cabelo adequado, mas principalmente em seu olhar. A desconfiança constante havia dado lugar a uma serenidade que só o amor verdadeiro pode trazer. Você vai continuar sendo minha família também, né? Ele perguntou, sua voz pequena. Sempre, Sofia prometeu segurando sua mão. Não importa onde você more ou com quem, você sempre será meu irmão. Quando finalmente saíram do quarto, o encontro foi carregado de emoção. Ana Clara levantou-se, ao ver Miguel, suas mãos cobrindo a boca para conter um soluço. Você é tão parecido com sua mãe, ela conseguiu dizer. Miguel permaneceu parado por um momento, estudando o rosto da tia. Sofia, ainda segurando sua mão, deu um pequeno aperto de encorajamento. A senhora conhecia bem minha mãe? Ele perguntou timidamente. Oh, querido. Ana Clara sorriu através das lágrimas. Tenho tantas histórias para te contar sobre ela. Tantas fotos para te mostrar. Ricardo e Sofia observavam a cena com um misto de alegria e apreensão. Era evidente o amor genuíno de Ana Clara pelo sobrinho, mas também era clara a preocupação nos olhos de todos
sobre o que aquele encontro significaria para o futuro. Não quero deixar vocês, Miguel disse de repente, olhando para Ricardo e Sofia. Vocês são minha família também. Ana Clara olhou para Ricardo, compreensão em seus olhos. E quem disse que precisa deixar? Moro a apenas 30 minutos daqui. Podemos construir algo juntos, se você quiser, uma família maior. Como um jardim, Sofia sussurrou, que cresce e se expande, mas mantém suas raízes. Ricardo sorriu com a analogia da filha. O que você acha, Miguel? Podemos tentar encontrar um meio termo. Você pode passar tempo com sua tia, conhecer sua história, sua família, mas sem perder o que construímos aqui. Miguel olhou para todos na sala. Sua tia com seus olhos cheios de amor e esperança. Ricardo com seu sorriso encorajador. E Sofia, sua primeira e mais verdadeira amiga, ainda segurando sua mão. Eu gostaria disso, ele disse finalmente, de ter vocês todos. Ana Clara aproximou-se devagar e, com uma delicadeza infinita, abraçou o sobrinho pela primeira vez. Sofia soltou a mão do amigo, permitindo que ele retribuísse o abraço. Sabe, Ana Clara disse depois de um momento, sua mãe adorava. Arte também, ela pintava. Tenho alguns dos quadros dela guardados. Os olhos de Miguel brilharam. Verdade, eu gosto de desenhar. Ele é muito talentoso, Sofia interferiu orgulhosamente. Quer ver os desenhos que ele fez para o jardim da minha mãe? Ana Clara aceitou prontamente o convite, e logo todos estavam na varanda, com Miguel mostrando suas ilustrações, enquanto as flores recém-plantadas balançavam suavemente ao redor deles. Ricardo observava a cena, pensando em como a vida tinha formas curiosas de curar feridas antigas. Ali estavam eles, sua filha, que o destino havia escondido por tanto tempo, Miguel, que o acaso trouxera para suas vidas, e agora Ana Clara, trazendo consigo mais uma peça do quebra-cabeça que suas vidas haviam se tornado. Sofia aproximou-se do pai, encostando a cabeça em seu ombro. Está tudo bem? Ela perguntou baixinho. Ricardo beijou o topo de sua cabeça, observando como o pingente azul brilhava contra as flores do jardim. Está melhor do que bem, respondeu. Está perfeito. O auditório da escola estava lotado para a feira de talentos. Painéis coloridos decoravam as paredes, exibindo trabalhos dos alunos sobre suas histórias familiares. No canto designado para Sofia e Miguel, uma exposição única chamava a atenção de todos os visitantes. Miguel havia transformado os trechos escolhidos dos diários de Helena em uma série de ilustrações que contavam uma história de amor, perda e reencontro. Cada desenho era acompanhado por palavras cuidadosamente selecionadas por Sofia, criando uma narrativa visual que emocionava a todos que paravam para observar. É incrível como eles conseguiram transformar uma história tão complexa em algo tão bonito, comentou a professora Laura parada ao lado de Ricardo. Cada desenho parece capturar exatamente a emoção das palavras. Ricardo observava orgulhoso, enquanto Sofia e Miguel explicavam seu projeto para os visitantes. Ana Clara estava lá também, tendo feito questão de vir apoiar não apenas o sobrinho, mas também Sofia, com quem desenvolvera uma relação carinhosa nas últimas semanas. E este é o colar, Sofia explicava para um grupo de pessoas, tocando o pingente em seu pescoço. Ele é como um personagem da nossa história. Foi através dele que encontrei meu pai. E aqui, Miguel apontava para um de seus desenhos mais elaborados, é o momento em que o carro quebrou naquela rua. Veem como as nuvens parecem formar um caminho. Foi assim que imaginei o destino trabalhando naquele dia. Uma senhora idosa enxugava os olhos depois de ler um dos trechos do diário. Sua mãe escrevia de uma forma tão bonita, disse ela para Sofia. E você, querida, herdou não apenas seus olhos, mas também seu dom com as palavras. Sofia sorriu. Aquele sorriso que lembrava tanto Helena que fazia o coração de Ricardo apertar. Obrigada. Sabe, mama sempre dizia que palavras são como sementes. Elas podem criar jardins inteiros quando plantadas com amor. Ricardo notou um movimento na entrada do auditório. Regina estava lá, parada discretamente no fundo, observando tudo à distância.
Estava diferente, mais magra, sem a maquiagem perfeita de apresentadora de TV, seus olhos carregando uma mistura de arrependimento e saudade. Sofia também a viu, e por um momento, tio e sobrinha se encararam através do espaço lotado. Regina fez um pequeno aceno, seus olhos marejados, mas não se aproximou. Respeitava o espaço que a sobrinha ainda precisava. "Está tudo bem?" Miguel perguntou baixinho para a amiga, notando sua distração. Sofia assentiu, apertando instintivamente o pingente. "Sim, Mama escreveu nos diários que às vezes as pessoas precisam se perder completamente para encontrar o caminho de volta, para si mesmas." O momento foi interrompido pelo anúncio de que era hora da apresentação especial de Sofia. Ricardo sentou-se na primeira fila, entre Ana Clara e a professora Laura, seu coração batendo acelerado de orgulho e emoção. Sofia subiu ao pequeno palco, o pingente azul brilhando sob as luzes. Miguel posicionou-se ao lado dela com seu caderno de desenhos, pronto para ilustrar ao vivo enquanto ela falava. "Nossa história", Sofia começou, sua voz clara e firme, "não começa como a maioria das histórias de família. Não começa com era uma vez ou com datas em certidões. Nossa história começa com amor. Um amor tão grande que nem mesmo 12 anos de separação conseguiram apagar." Enquanto ela falava, Miguel desenhava em um grande papel, seus traços rápidos e precisos, dando vida às palavras dela. O público assistia em silêncio respeitoso, capturado pela magia daquela narrativa única. "Alguns podem dizer que perdemos muito tempo", Sofia continuou, "mas Mama escreveu em seus diários que o tempo nunca é realmente perdido quando o amor está envolvido. Ele apenas toma caminhos diferentes, como um rio que precisa contornar montanhas antes de chegar ao mar." Ricardo observava sua filha, tão pequena e ao mesmo tempo tão sábia, transformando sua história de dor em uma mensagem de esperança. Nas últimas fileiras, Regina ouvia em silêncio, lágrimas escorrendo por seu rosto. "E assim como as flores do nosso jardim, Sofia." Gesticulou para o desenho que Miguel acabara de completar, mostrando a varanda florida do apartamento. "Nossa família continua crescendo, mudando, florescendo, porque é isso que o amor faz. Ele transforma lugares vazios em jardins, estranhos em família, e histórias tristes em contos de recomeço." Miguel terminou seu último desenho, um retrato de todos eles juntos, com o colar de Helena ao centro, conectando passado e presente. No desenho, as flores do jardim pareciam dançar ao redor deles, criando um quadro de cores e emoções que resumia perfeitamente sua jornada. "Mas o mais importante", Sofia concluiu, sua voz suave mas firme, "é que nossa história ainda está sendo escrita. Cada dia é uma nova página, cada sorriso é uma nova flor no jardim, cada momento juntos é uma nova chance de provar que o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra seu caminho de volta para casa." O auditório explodiu em aplausos. Ricardo não conseguia conter as lágrimas e não era o único. Ana Clara soluçava silenciosamente ao seu lado. A professora Laura sorria através das lágrimas, e até mesmo Regina, ainda no fundo do auditório, parecia profundamente tocada. Depois da feira de talentos, enquanto as pessoas se dispersavam, Regina permaneceu parada perto da saída, como se seus pés estivessem presos ao chão. Sofia, após guardar seus materiais com a ajuda de Miguel, notou a presença constante da tia. "Pai", ela chamou suavemente, "acho que preciso fazer algo." Ricardo seguiu o olhar da filha e entendeu imediatamente. "Tem certeza?" Sofia tocou o pingente, um gesto que agora todos reconheciam como seu momento de buscar força. Mama escreveu nos diários que o perdão não é sobre esquecer, mas sobre escolher seguir em frente. Miguel apertou a mão da amiga em apoio silencioso, e Sofia caminhou em direção à tia. Regina parecia menor, mais frágil, tão diferente da mulher imponente que costumava ser. "Oi, tia Regina", Sofia disse simplesmente. Regina engoliu em seco, suas mãos tremendo levemente. "Sua apresentação foi linda, Sofia." "Obrigada." Sofia hesitou por um momento antes de continuar.
Encontrei uns trechos nos diários da mama sobre quando vocês eram meninas. Ela escreveu que você costumava protegê-la dos valentões da escola. Regina deixou escapar um soluço contido. Eu costumava ser diferente, antes de deixar a amargura tomar conta de mim. O que aconteceu? A pergunta de Sofia era genuína, sem acusação. Inveja. Regina respondeu com honestidade crua. Da beleza dela, do amor que ela encontrou, da facilidade com que as pessoas a adoravam. Deixei esse sentimento crescer até ele me consumir por completo. Ela olhou para o pingente no pescoço de Sofia, até eu me tornar alguém que nem eu mesma reconhecia. Sofia ficou em silêncio por um momento, processando as palavras da tia. Ricardo e Miguel observavam à distância, prontos para intervir, se necessário, mas respeitando aquele momento importante. Sabe, Sofia disse finalmente, temos algumas sementes guardadas do jardim que plantamos para a mama. Ela escreveu que são sementes de esperança. Regina olhou para a sobrinha confusa, com a mudança de assunto. Talvez, Sofia continuou, você pudesse vir um dia ajudar a plantar algumas. Não agora, mas quando estiver pronta. Quando todos estivermos prontos. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Regina. Eu gostaria muito disso. Não vai ser fácil, Sofia advertiu, uma sabedoria além de seus anos em sua voz. Tem muita coisa para curar ainda. Mas Mama também escreveu que jardins não crescem da noite para o dia. Eles precisam de tempo, cuidado e paciência. Regina assentiu, entendendo a metáfora. Você é tão parecida com ela, não apenas nos olhos, mas na alma. É o que o pai sempre diz. Sofia sorriu levemente. Preciso ir agora, mas talvez possamos conversar de novo. Um dia. Eu vou esperar, Regina prometeu. O tempo que for necessário. Quando Sofia voltou para junto de seu pai e Miguel, Ricardo a abraçou forte. Sua mãe estaria muito orgulhosa de você hoje, ele sussurrou. Eu sei, Sofia respondeu, encostando a cabeça no peito do pai. Dá para sentir ela aqui, sabe? No colar, nas palavras dos diários, nas flores do nosso jardim. Miguel, que havia terminado de guardar seus materiais de desenho, juntou-se ao abraço. Ana Clara aproximou-se também, sorrindo para o pequeno grupo. Que tal um sorvete para celebrar? Sugeriu ela. A apresentação de vocês merece uma comemoração especial. Enquanto caminhavam para fora da escola, Sofia olhou uma última vez, para trás. Regina ainda estava lá, uma figura solitária, mas diferente, como uma flor que, depois de muito tempo fechada, começava lentamente a se abrir para a luz. Tudo bem? Miguel perguntou baixinho. Sofia sorriu, segurando a mão do amigo. Sim, sabe o que mais encontrei nos diários da Mama? Ela escreveu que às vezes as pessoas são como flores murchas, parecem sem vida, mas com amor e cuidado podem florescer novamente. Ricardo, ouvindo a conversa, pensou em como sua própria vida havia florescido novamente graças ao amor de sua filha. No céu, o sol começava a se pôr, pintando tudo com tons dourados que faziam o pingente azul brilhar como uma estrela no pescoço de Sofia. O outono chegou trazendo uma brisa suave que balançava as flores do jardim na varanda. 6 meses haviam se passado desde a feira de talentos, e muita coisa havia mudado. Miguel agora dividia seu tempo entre o apartamento de Ricardo e a casa de Ana Clara, criando uma rotina que funcionava perfeitamente para todos. Naquela tarde especial, Sofia estava sentada entre os vasos de flores, relendo um dos últimos diários de Helena que ainda não havia explorado completamente. Miguel, que passaria o fim de semana com eles, desenhava em seu novo caderno de desenho profissional, um presente de Ana Clara pelo seu aniversário. Olha só o que encontrei, Sofia exclamou de repente, fazendo Ricardo erguer os olhos de seu laptop onde trabalhava em seu mais novo projeto, um livro baseado em sua história, com ilustrações de Miguel. O que foi? Perguntou ele aproximando-se. Uma carta, Sofia respondeu, segurando um envelope amarelado que estava escondido entre as páginas. É endereçada a mim, mas a data... Pai, ela escreveu isso poucos dias antes de... Sua voz falhou, e Ricardo...
Sentou-se ao seu lado, envolvendo seus ombros com um braço protetor. Miguel também se aproximou, sentando-se do outro lado de Sofia. Com mãos trêmulas, Sofia abriu o envelope. Minha querida Sofia, se você está lendo esta carta, significa que encontrou seu caminho de volta para casa, para seu pai, para sua história, para sua verdade. Significa que o amor, como sempre acreditei, encontrou uma maneira de transcender todas as barreiras que tentaram impedi-lo. Você deve ter tantas perguntas, tanta raiva, talvez, tanta tristeza pelo tempo perdido. Mas quero que saiba que cada dia da sua vida, mesmo aqueles em que não pude estar presente fisicamente, você foi amada. Amada por mim, que carregava você em meu coração a cada momento, e amada por seu pai, mesmo que ele não soubesse de sua existência. O colar que agora você usa. Sim, eu sei que está com você, porque sempre soube que um dia vocês se encontrariam. É mais do que uma joia. É um símbolo do amor verdadeiro que seu pai e eu compartilhamos. Um amor tão forte que nem mesmo o tempo e a distância conseguiram apagar. Sofia, minha pequena sábia, seu nome não foi escolhido por acaso. Eu sabia que você precisaria de sabedoria para navegar pelos caminhos complicados que a vida preparou para você. Mas também sabia que carregava dentro de si a mesma força que me fez continuar lutando, mesmo quando tudo parecia perdido. Não guarde rancor de sua tia Regina. Ela está perdida em seus próprios medos e inseguranças, mas acredito que um dia encontrará seu caminho de volta para a luz. O perdão, minha filha, não é um presente que damos aos outros, é um presente que damos a nós mesmos. Para seu pai, Ricardo, se ele estiver lendo isto junto com você, e algo me diz que está, quero dizer obrigada. Obrigada por nunca ter deixado seu coração endurecer completamente, por ter mantido viva aquela parte de você que ainda acreditava no amor. Obrigada por ter encontrado nossa filha e por estar dando a ela o amor que sempre sonhei que ela teria. Sofia, plantei muitas sementes ao longo de minha vida. Sementes de amor, de esperança, de perdão. Algumas demoraram mais para brotar. Outras floresceram de maneiras inesperadas. Mas a semente mais preciosa que plantei foi você, minha filha. E agora, vendo através dos seus olhos, os mesmos olhos que seu pai tanto amou em mim, sei que essa semente encontrou o jardim perfeito para florescer. Cuide do seu pai, cuide do seu coração. E lembre-se sempre, o amor verdadeiro é como as flores mais resistentes. Pode parecer que murchou durante o inverno, mas quando a primavera chega, ele sempre, sempre floresce novamente. Com todo o meu amor, para sempre, mamãe. O silêncio que seguiu a leitura foi preenchido apenas pelo suave ruído das folhas dançando na brisa e pelo ocasional soluço contido de Sofia. Ricardo abraçava a filha, suas próprias lágrimas caindo silenciosamente, enquanto Miguel discretamente começava a desenhar, capturando aquele momento de profunda emoção em seus traços delicados. Ela sabia. Sofia sussurrou finalmente. Ela sempre soube que um dia nos encontraríamos. Ricardo beijou o topo da cabeça da filha. Sua mãe sempre enxergou além do que os outros podiam ver. Era um dos seus dons mais especiais. Miguel mostrou seu desenho recém-terminado. Sofia e Ricardo abraçados entre as flores, com uma figura etérea de Helena pairando sobre eles. Seu sorriso gentil eternizado no papel. O colar no pescoço de Sofia estava especialmente destacado, brilhando como uma pequena estrela. Acho que ela ainda está aqui, Miguel disse suavemente. Em cada flor que plantamos, em cada palavra dos diários, em cada batida do seu coração, Sofia. Sofia tocou o pingente azul, um sorriso surgindo através das lágrimas. Sabe de uma coisa? Acho que está na hora de plantarmos aquelas sementes de esperança que ela guardou. Inclusive, ela hesitou por um momento. Inclusive, acho que podemos convidar a tia Regina para ajudar. Ricardo olhou para sua filha com admiração. Em momentos como esse, via claramente a sabedoria que Helena havia mencionado na carta, uma sabedoria que ia além da idade, nascida do amor e da compreensão profunda do coração humano.
Um ano depois do carro quebrado naquela rua esquecida, a varanda do apartamento de Ricardo estava irreconhecível. O jardim havia crescido e se expandido, transformando o espaço em um verdadeiro oásis urbano. As flores de Helena floresciam em toda sua glória, suas cores e aromas contando histórias de amor, perdão e recomeços. Era um domingo especial, o dia escolhido para plantar as últimas sementes que Helena havia guardado. Sofia, usando um vestido florido e o inseparável colar com pingente azul, organizava os pequenos envelopes com as sementes, cada um com sua própria mensagem de esperança escrita pela mão de sua mãe. Miguel, que agora dividia seu tempo harmoniosamente entre duas casas cheias de amor, preparava-se para documentar o momento com seus desenhos. Seu talento havia florescido tanto quanto o jardim. Suas ilustrações agora decoravam não apenas o apartamento, mas também a casa de Ana Clara e, surpreendentemente, um pequeno espaço na sala de Regina. Ana Clara chegou trazendo bolos caseiros, sua presença sempre bem-vinda, adicionando mais calor àquela família que crescia de formas inesperadas. E então, para a surpresa de muitos, mas não de Sofia, Regina apareceu trazendo um vaso de violetas, as flores favoritas de Helena. Mama sempre dizia que violetas são flores de reconciliação. Sofia comentou suavemente, ajudando a tia a encontrar um lugar para o vaso. Regina, mais magra e com os cabelos grisalhos agora assumidos, sorriu timidamente. O último ano de terapia e reflexão havia trazido mudanças profundas. Sua mãe sempre soube o significado de cada flor. Ela respondeu. Faites intéressant. Era como se pudesse ler a linguagem secreta do jardim. Ricardo observava a cena com o coração cheio. Sua vida havia mudado completamente desde aquele dia em que seu carro de luxo quebrou. O empresário focado apenas em sucesso e dinheiro havia dado lugar a um homem que encontrara sua verdadeira riqueza no amor de sua filha e na família improvável que se formara ao seu redor. Vamos começar? Sofia chamou segurando o primeiro envelope de sementes. Todos se reuniram em volta dos vasos preparados. Miguel posicionou-se com seu caderno de desenho, pronto para capturar mais um momento precioso. Ana Clara sorria, suas mãos prontas para ajudar, enquanto Regina mantinha-se ligeiramente afastada, ainda insegura de seu lugar naquele círculo de amor. Este envelope, Sofia explicou mostrando a delicada caligrafia de Helena, diz: sementes de perdão, para plantar quando o coração estiver pronto para recomeçar. Ela olhou significativamente para Regina. Tia, acho que você deveria plantar estas. Regina prendeu a respiração, lágrimas brilhando em seus olhos. Com mãos trêmulas, aceitou as sementes oferecidas por Sofia. Sua mãe, ela disse suavemente enquanto plantava, tinha o dom de enxergar o melhor nas pessoas, mesmo quando elas próprias não conseguiam ver. Como você está fazendo agora? Sofia, Ricardo comentou orgulhoso. Um a um os envelopes foram sendo abertos e as sementes plantadas. Cada uma carregava uma mensagem especial de Helena. Sementes de alegria, sementes de esperança, sementes de amor renovado. Miguel capturava cada momento em seus desenhos, suas mãos hábeis traduzindo emoções em traços e cores. Quando chegaram ao último envelope, Sofia fez uma pausa. Este é especial, ela disse. Mama escreveu, sementes do futuro, para plantar. Quando o passado já não doer tanto e o amanhã parecer promissor. Todos juntos, como uma família unida por laços que transcendiam sangue e sobrenome, plantaram as últimas sementes. O sol da tarde banhava a varanda com uma luz dourada, fazendo o pingente no pescoço de Sofia brilhar como uma pequena estrela. Sabe, Sofia disse, olhando para seu jardim em crescimento. Acho que finalmente entendi o que Mama queria dizer, sobre o amor encontrar seu próprio caminho. Às vezes o caminho é tortuoso, passa por ruas esquecidas onde carros quebram, ou por becos onde amigos improváveis se encontram, completou Miguel sorrindo. Ou por momentos de perdão e cura, acrescentou Regina suavemente. Ricardo abraçou sua filha, sentindo o peso bom da realização em seu coração. Sua mãe estaria tão orgulhosa de você, Sofia, de todos nós.
Sofia sorriu, aquele sorriso que era tão parecido com o de Helena que fazia o coração de todos apertar de emoção. Ela está, pai. Está aqui em cada flor que plantamos, em cada história que contamos, em cada pedacinho de amor que compartilhamos. O dia foi se despedindo suavemente, pintando o céu com cores que pareciam saídas dos desenhos de Miguel. Na varanda transformada em jardim, uma família improvável, mas perfeitamente unida, celebrava não apenas o plantio de novas sementes, mas a colheita de um amor que havia encontrado seu caminho através do tempo, das mentiras e da distância. E, ali entre as flores que dançavam na brisa suave, o espírito de Helena sorria, vendo seu maior desejo realizado. Sua